e só existe resultado através do nosso movimento interno, do nosso movimento para ação. Então, eu queria trazer para vocês aqui vários exemplos de clientes que têm muito medo, e medo de utilizar o tempo errado. Quando a gente chega nos cartórios, as pilhas de documentos em cima da mesa do titular para fazer as conferências. Quem é que tem pilha de documento aí na mesa para conferir hoje, né? E a gente chega lá e diz assim: nossa, doutor, o senhor está assinando o documento, o seu processo precisa ser olhado. O quanto tempo o senhor está gastando aí em atividade que é operacional, que outra pessoa da sua equipe pode fazer e que o senhor precisa hoje fazer porque não tem tanta segurança que as pessoas executem as atividades dessa forma. E é muito engraçadinho que eles dizem assim: Denise, mas se eu não assinar vai ficar tudo errado. Se eu não tiver no controle vai ficar tudo errado. E daí o usuário vai reclamar e vai lá na corregedoria reclamar. Como é que vai ficar a minha imagem perante a corregedoria? Como é que vai ficar a minha imagem perante a sociedade se sair um documento errado? E às vezes são erros grosseiros. Eu não posso correr esse risco. E ele está correto quando ele diz isso. Ele está muito correto que não pode sair documento errado. Ele não pode correr esse risco. Mas ele precisa organizar o seu processo interno. E daí ele precisa organizar o tempo dele para que esse processo seja organizado. Então aqui eu já vi que tem pessoas que participam do programa do Prazo Zero, sabem que lá nós colocamos passo a passo dos procedimentos para serem executados, modelos de POPs, modelos de checklist, que cada titular precisa fazer o ajuste de acordo com o seu código de normas. Mas tem 80% do tempo dele destinado para a criação, pronto. Então, isso é aproveitar o tempo. Isso é aproveitar com ferramentas existentes que possam ser agregadas no dia a dia de vocês e vocês ganham tempo. Lá na minha equipe, na Chai, no SGT, na Chai Academia, a gente diz assim: o que eu posso sistematizar para não precisar mais estar operacionalizando? Nem a equipe operacionaliza manualmente várias atividades. Nós sempre estamos no processo de desenvolvimento para ou criar uma planilha para automatizar, ou programar no nosso software para automatizar. Quanto menos atividades operacionais executadas, menos erros tem, menos tempo gasto erradamente se tem. E daí a equipe pode estar pensando em novas possibilidades, pensando em novas estratégias, executando outras atividades que também são importantes para nós, e isso para vocês da mesma forma. Então, independente do tamanho do cartório, né? É como vocês têm que organizar o tempo de vocês. Lembro que lá em Paudalho, na doutora Mônica, cartório de protesto e tabelionato de notas. Na época deveria ter uns 5 colaboradores. Hoje a doutora Mônica cresceu, nós estamos muito felizes com isso. Ela tinha o cartório numa casinha, né? E hoje ela está numa sede melhor, porque aumentou o faturamento, mas ela ajudou a sociedade a se desenvolver, a cidade melhorou, gerou mais renda. Então, olha a bola de neve positiva aí funcionando. E você pode fazer aí na sua cidade também. Mas ela resolveu investir o tempo dela para melhorar a gestão. Porque ela teve certeza que melhorando a gestão, sobraria tempo futuro para ela. Então, vocês precisam também pensar dessa forma. É um tempo gasto agora para um investimento de sobra de tempo no futuro, para usar esse tempo para outras atividades, para outras coisas. Trago também um exemplo do Dr. Maxwell, tabelionato de notas, acho que ele é tudo menos RI, não tenho bem certeza. Balsas no Maranhão. Ele assumiu o cartório faz uns 12 anos, mais ou menos, um concurso há bastante tempo, e ele é nosso cliente há 2 anos, 3 anos atrás.
Inclusive eu fiz uma live com ele no ano passado, na pandemia, onde ele diz assim: ai, por que eu não contratei a Chay lá no início, há 12 anos atrás? Porque daí eu ganharia tempo. Hoje eu tenho tempo de ir na escola buscar minha filha, eu tenho tempo de ir em casa almoçar com a minha família, eu tenho tempo de viajar no final de semana sem ficar preocupado que o cartório está cheio de serviço. Ele conseguiu organizar todos os processos deles para que entregue o serviço mais rápido, mantendo a segurança jurídica. Então é uma questão de forma de olhar para resolver o problema que existe. E você pode estar pensando assim: ah, cartório grande é fácil resolver os problemas. Ele contrata mais pessoas, ele tem mais recursos, ele contrata um software, enfim, contrata muitas coisas, porque ele tem dinheiro para bancar isso e consegue ganhar tempo. Então, a gente olha e diz assim: não, não é possível para mim, só é possível para aqueles maiores. Mas eu conheço diversos cartórios grandes, com muitos recursos, que o titular está sobrecarregado. Ele não está usando o tempo dele corretamente. E está investindo muito, gastando errado, investindo em coisas que vão dar mais retrabalho ainda, porque ele não está olhando a causa, ele está olhando só os efeitos. Então contrata mais um, contrata mais outra pessoa, cria mais uma tarefa para justificar aquela contratação, né? Porque a pessoa, eu precisaria daquela pessoa extra 20% do tempo dela e 80% sobra. Então ele cria um outro processo, um outro procedimento para usar os 80% da outra pessoa. Olha só como fica uma bola de neve isso. E daí não se dá conta que está gastando errado. E não investe onde deveria investir, que é na causa, que é resolver o problema lá na causa, não no efeito. Doutora Mônica, por exemplo, né? Vocês podiam dizer assim: ah, mas ela é um cartório no interior, mas ele é pertinho da capital, né? Acho que Paudalho deve dar uns 80 quilômetros de Recife, né? Então, ela fica mais perto para conseguir algum recurso. Mas eu digo assim, ó, que mesmo em cidade pequena, é possível fazer o processo de implementação, porque daí é uma decisão individual do titular, independente do tamanho do cartório dele. Ele decide que vai olhar para os processos, ele decide que ele vai ganhar tempo de vida para ele e para a sua equipe. Vai gerar mais possibilidades para a sociedade se desenvolver, vai estar mais envolvido com esse processo. O tempo que ele estaria utilizando lá para estar assinando o documento e conferir o documento que já estava conferido por outra pessoa, porque ele não tem segurança no processo, esse tempo ele poderia estar usando para se reunir com entidades de classe, para se reunir com o prefeito da cidade, para se reunir com o presidente da associação comercial, para ver de que forma ele pode ajudar no processo de transformação da cidade. E vocês sabem que o processo de transformações das cidades aumenta o fluxo de serviços do cartório e, consequentemente, aumenta a renda. E, consequentemente, eu consigo contratar mais recursos para melhorar os processos internos. Olha só como é uma bola de neve positiva. Todas as partes ganham. E daí vocês também podem me dizer assim que o Dr. Maxwell lá de Balsas é homem. É mais fácil para o homem, né? Porque a mulher tem muitas outras atividades. A mulher é mãe, tem que atender as crianças, tem que atender a casa e ainda tem que trabalhar no cartório. Então a gente sabe que nós mulheres temos diversos papéis, né? Mas também a gente sabe que existem muitas mulheres que dão conta e que também é um processo de decisão. E quando eu otimizo meu tempo no meu trabalho, sobra tempo para eu fazer todas as outras atividades que são relacionadas ao meu dia a dia. Consigo acompanhar os estudos das crianças, consigo almoçar em casa, consigo tomar um café com os amigos. Então, é uma questão de organização de tempo, independente se é homem ou se é mulher. O que a gente não pode é começar a criar motivos para não agir.
E aí é um ponto, porque a gente tem medo, a gente não sabe como agir, a gente não sabe como fazer esse processo de transformação, porque imagina se vai ficar muito bom. Olha que louco! Se vai ficar muito bom eu ter resultados fantásticos, por que eu não faço? É um medo que está me atuando. Eu estou parado no lado da rua, só olhando para os lados e não atravesso nunca. Quantas vezes a gente vê assim que vem vindo carro com alta velocidade mais longe e a gente diz assim, não, vou esperar esse carro passar porque ele vem correndo demais. Eu corro um risco grande aqui de ser atropelada. Mas eu continuo parada ali, olhando. E daí eu tô trazendo isso para os cartórios, que como a gente consegue muitos resultados positivos, tem muitos titulares que ficam ali, só olhando. Não tem nenhuma ação. E se não tem nenhuma ação em prol da gestão, vai continuar com o mesmo resultado. Não tem como acontecer um resultado diferente. É a ação que faz o resultado acontecer. Então, convido vocês para olharem para isso, para fazer a diferença, para vocês terem uma vida melhor e fazer aquilo que é necessário. Por isso que vocês passaram nesse concurso e assumiram esse cartório. A cidade precisa de vocês e vocês precisam usar o tempo de vocês para melhorar esse serviço prestado. E uma forma de vocês ganharem tempo, eu trago aqui, é para vocês olharem para os procedimentos, né? Definirem esses procedimentos corretamente, treinarem a equipe nesse procedimento e checar, funcionou, deu certo, libera, gera uma atividade para uma outra pessoa fazer e não você. Então isso vai aumentando a possibilidade do ganho do tempo de vocês. Também trago aqui outro exemplo de titulares que gostam muito de tecnologia, né? E óbvio que isso é o perfil de cada um. O que eu posso fazer para conversar com o dono do sistema operacional que trabalha para otimizar aqui o meu processo? Ganhou tempo de novo. Tem outros que que gostam muito de planilha de Excel. Então ele otimiza lá todo o fluxo e faz com que isso dê resultado. Tem outros titulares que fazem manualmente. Manualmente. Tem um caderninho lá de anotações e que ele faz com caneta, pauzinho assim, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sabe como a gente faz as marcações? E faz as medições dele desse jeito. Então não importa a forma, não importa quanto recurso eu tenho disponível. Eu preciso ter resultado com os recursos que eu tenho. E eu preciso atuar dessa forma. Daí ontem até o Dan estava comentando na mentoria que às vezes tem cartórios que tem diversas atribuições, né? E o único titular e ele tem que dar conta de tudo. E daí aumentam o número de processos e o volume de serviço que gera faturamento não é tão grande porque a cidade é menor, né? Mas o número de trabalho executado é grande, porque tem que dar conta de várias informações que precisam ser geradas para o tribunal. Então, ontem nós estávamos dizendo, vamos fazer uma planilha de controle, né? Onde lá a gente vai estipular o prazo de entrega de cada informação e daí podemos colocar no Google Agenda. E o Google Agenda nos avisa uns dias de antecedência ou horas de antecedência ou na hora do evento que eu preciso executar aquela atividade. Então eu começo a criar mecanismos, criar processos que otimizam o meu tempo. Eu, Denise, utilizo a agenda do Google. Todo e qualquer compromisso meu eu coloco lá, porque daí ele vai me avisar e eu não fico pensando que eu tenho que executar aquele compromisso, porque eu sei que a agenda vai me avisar e lá eu programo de acordo com o tempo que eu preciso, ainda de tempo para me preparar para aquela atividade. Por exemplo, eu preciso fazer uma ligação para um cliente. Eu marco lá 10 horas para fazer a ligação e peço para o Google me avisar 5 minutos antes. Então, muito bom, muito bom. O pessoal está retomando, tivemos um probleminha técnico.
Olá, Dani, seja bem-vinda. Cartório Palmares, sejam bem-vindos. Tivemos um probleminha técnico, mas a gente vai seguir mais um pouquinho. Então, como eu estava falando, nós precisamos organizar o nosso tempo olhando para a causa e não para o efeito. Só assim a gente vai ter... Oi, Alton, deu certo? Voltou? Bom dia, Ariane, seja bem-vinda, querida. Como é que tá o Álvaro? Deve estar grandão, aquele gurizinho bonito. Eu acredito que agora esteja ok, né? Bom, então a ideia... ótimo, Elton, obrigada pelo retorno. Então, como nós estávamos falando a respeito do tempo, nós precisamos otimizar o tempo olhando para a causa e não para os efeitos. Que bom que tá ótimo o som. Então, olhando para a causa, eu tenho a condição de resolver o problema e não criar novos problemas para cumprir requisitos e tempo do meu dia. Quantas vezes eu pego o telefone e ligo para alguém e digo assim, tomara que ele me diga alguma coisa assim, eu já nem preciso fazer. Então, não, eu não estou com foco em resolver. Eu preciso querer resolver aquela atividade para eliminar aquela atividade do meu dia, mas eliminar no bom sentido, eliminar como concluída. Agora eu preciso olhar para outra tarefa, para outra atividade. Então, uma dica que eu dou para vocês é que vocês criem aí no cartório um procedimento só, né? Pega um procedimento de compra e venda, cria um padrão. Como que ele entra no balcão, como que ele vai para o cadastro, como que ele vai para o registro, como que ele vai para a conferência, como que ele vai para a finalização e como que ele volta para o balcão de novo. Toda a etapa da compra e venda, do início ao fim. Assim, o titular vai olhar esse procedimento, vai dizer, ok, é assim mesmo que eu quero que execute, é assim mesmo que eu executaria se eu tivesse operacionalizando essa atividade. E chamo toda a equipe e treino a equipe nesse procedimento. Eu sento lá, explico, pego uma compra e venda, mostro dentro do sistema, passo a passo, clica aqui, clica lá. Quando gerar essa aba, eu preciso executar essas atividades. Então, crie esse procedimento descrito. Faça aí todo o procedimento descrito e treine a equipe nesse procedimento. Após o treinamento com a equipe, ela vai começar a utilizar esse procedimento no dia a dia. E daí vocês vão checar se o procedimento está adequado ou não. Então, avaliou se funcionou ou não funcionou. Se porventura tiver algum gargalo, vocês voltam naquele ponto, façam o ajuste no documento, avisem a equipe novamente sobre esse ajuste, porque daí não precisa fazer um treinamento completo novamente sobre o procedimento, vai fazer só do item que precisa desse ajuste e testa novamente. Funcionou? Todas as pessoas do cartório precisam executar a atividade de compra e venda dessa forma. Então, isso otimiza tempo. Qual a quantidade de tipo de documento que mais entra num cartório de registro de imóveis? Compra e venda. Sei lá, 70% do volume é compra e venda. Então, eu preciso treinar nesse volume. Eu ganho tempo em 70% da execução das atividades. Denise, tem incorporações que são gigantes, eu sei, mas daí sobrou tempo para fazer isso, porque eu operacionalizei. E eu tô dando essa tarefa para vocês para fazer só compra e venda. Mas depois que vocês perceberem que isso funciona, vocês vão fazer dos outros tipos de atos. E daí consegue gerar tempo total dentro do cartório, gerando tempo para as pessoas também. Então, lá no treinamento do prazo zero, a gente coloca todos os modelos. Vocês fazem os ajustes de acordo com um código de norma do estado. A gente deixou aberto nesse espaço porque nós temos clientes de 19 estados brasileiros. É muita gente. Então, dessa forma, a gente deixou aberto essa possibilidade e daí cada cartório faz o ajuste. Óbvio que a gente sabe ainda que tem o ajuste que o titular faz de acordo com a sua interpretação da lei. Então, também fica aberto nesse sentido.
E os POPs, eles podem ser ajustados a qualquer momento, eles não são eternos, né? Entrou uma nova lei em vigor que precisa fazer alteração no procedimento, vai lá no POP e faz o ajuste, treina a equipe novamente naquele ponto e avalia se a execução funcionou. Então, se vocês começarem a medir o tempo de execução da compra e venda, que já existe um padrão, vocês vão perceber que vai reduzir consideravelmente o prazo de vocês de tempo gasto. E vocês vão ter tempo para fazer outras atividades. Então, é uma dica que eu trago aqui para vocês já executarem aí, já colocarem em prática. Mirelle, querida, seja bem-vinda! Tiffany também está conosco, Biratã, sejam todos bem-vindos. Então, façam essa atividade e me mandem uma mensagem para me dizer se funcionou ou não funcionou, porque eu tenho certeza que funciona. Fazem 14 anos que eu faço isso e gera resultado. E aqueles cartórios que fazem a tarefa certinha, né? Não adianta nada ter informações. Isso também é legal, ó. Às vezes eu chego num cliente novo, chego lá, tem uma pilha de POP, de modelo de POP, meu ainda, né? Que até contratualmente nem poderiam estar disponibilizando meus modelos. E eu chego lá e a pessoa diz assim, Denise, já tenho todos os modelos da Chai aqui, mas não fez nada, não implementou. Então não adianta ter. É mais um incômodo na consciência que tem algo ali pronto que poderia... Esses problemas técnicos, vou dizer, hein? Mas não adianta. A gente ficar incomodado, a gente perde mais tempo. Então é melhor a gente seguir e fazer algo diferente. Né, Matheus? Não tem jeito, já tá definido, né? A gente olha e segue. Assim é. Mas sabe o que é que tá acontecendo? Tá entrando uma ligação aqui no meu WhatsApp. E daí a pessoa não se dá conta e tá insistindo. E eu não consigo falar com ela, pra ela não ligar. Mas daí, agora a gente tem que ver uma outra forma de resolver esse problema. Então a dica aqui é... que bom, André, deu certo. Então a dica aqui é, vocês fazem o processo de implementação de um único procedimento, atuem nesse único procedimento, ganhem tempo, ganhem força e dão mais um passo. Assim nós vamos melhorando. Desculpe aí, Cartório Palmares. Oi, Joyce, querida. Tudo bom? Eu vi tua live ontem, um pedacinho dela. Muito bom, muito bom. Miriam, seja bem-vinda, querida. Bom, nossos problemas técnicos aqui continuaram, né? Mas faz parte. A gente segue, brinca, se alegra com a vida e caminha, né? A gente não tem, já aconteceu, não tem como voltar atrás. Valeu, valeu, valeu mesmo. Então, a dica é, façam um procedimento, coloquem em prática, ganhem esse tempo e me mandem uma mensagem. Se vocês quiserem uma mentoria gratuita para olhar de algum desses pontos que vocês tentaram implementar e não funcionou, a gente pode fazer uma live ao vivo para ajudar muitas pessoas e tirar essas dúvidas do processo de vocês, pessoal. Então, quem tiver interesse, manda um WhatsApp aí para a nossa equipe, a gente organiza lá na Maratona do Prazo Zero e dá uma mentoria gratuita para vocês. Tá bom? Inês, como é que tá o processo de implementação? Vamos fazer então uma mentoria e a gente tira a dúvida e vocês aceleram o processo. Sabe aquela questão do medo? De olhar para os dois lados e atravessar a rua? É isso, é encarar, eu tenho esse problema e eu quero resolver esse problema. Então, pede ajuda, a gente ajuda e acelera o processo, vocês ganham resultado e ganham tempo. E nós da Chai atingimos o nosso objetivo, que é melhorar a prestação de serviços cartórios brasileiros. E o prazo é um ponto fundamental, porque vocês ganhando tempo, vocês podem fazer muitas outras atividades na gestão. E a gente acredita que só através da gestão existe o processo de transformação. Todas as partes precisam ganhar. Então, quando eu olho para o mais, para o que beneficia as pessoas, eu gero transformação e faço jus à minha existência.